usa mais um English from the top? Make some noise, thank you so much. Hoje a gente vai falar sobre o temido in, on, at. Se eu ganhasse R$1 cada vez que falasse assim, teacher, in, on, at, quando que usa in, quando que usa on, quando que usa at, que a gente chama de preposições, eu estaria milionária já. A gente vai ver hoje então o uso dessas 3 palavrinhas para falar de lugares e tempo. Só que antes de começar a explorar essas prepositions in English, eu quero que você pense comigo nessas preposições, nesse uso de preposição no português. Olha só, vamos colocar aqui Curitiba, João Pessoa, que em português é John Person, of course, John Person. Temos também Belzonte, Nova York. Tinha um sonho ir pra Nova York. Conhecem essa? Levar a namorada, fazer seu caminho. São Paulo, e a gente vai acabar aqui com Rio de Janeiro, que significa River of January. River of January, perfect. Eu quero que vocês me ajudem aí nas preposições aqui. Como que eu falo? Eu moro Em Curitiba. É isso aí, eu moro em Curitiba. E aqui, eu moro em João Pessoa. Eu moro em Belo Horizonte. Eu moro em Nova York. Eu moro em São Paulo. Então deve ser eu moro em Rio de Janeiro, certo? Não fica estranho. Eu tenho aqui cidades. Em Curitiba, em João Pessoa, em Belo Horizonte, em Nova York, em São Paulo, em Rio de Janeiro. O último fica esquisito, né? Pode ser que você tenha uma explicação pra mim, você já comenta aqui. Não, é porque Rio de Janeiro são 3 palavras. Será porque Rio é um substantivo masculino curto de 3 sílabas? Não sei. 3 sílabas, 3 letras. Deve existir uma explicação sim, tá? Mas quando a gente tá falando, nós que somos falantes nativos do português, a gente não pensa no porquê que a gente usa em pra essa galera, mas pra Rio de Janeiro não casa o em. Eu tenho mais um exemplo, olha só. Olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só. Outro exemplo, Piauí, quanta vogal, né, em Piauí. Temos aqui Paraná, estamos agora em estado, já passou a cidade, vamos pra estado. Mato Grosso, já foram pra Mato Grosso? Comenta aí no chat da aula, nos comentários, de que estado você é, quero saber. E temos também Minas Gerais, que em português fica General Girls. General Girls é boa. Eu moro no Piauí. Eu moro no Paraná. Eu moro no Mato Grosso. Eu moro... Fica estranho, né? Eu moro em Minas Gerais. De novo, a gente não fica pensando sobre isso. É daquelas coisas que a gente faz, a gente fala, sem pensar muito nas regras por trás, né? Então, às vezes, é só uma questão de collocation. O que combina mais, o que combina menos. E em outros casos, também tem uma questão de... Como é que fala? Meu Deus, qual que é a palavra? Concordância. Concordância. Às vezes existe uma regra, às vezes não existe uma regra. É só mais natural de um jeito, menos natural do outro jeito. O que a gente vai fazer aqui é tentar identificar e encontrar padrões do uso de in, on, at. Mas se em alguma frase que você vir por aí não fizer sentido o uso de in, de on e de at, mas tá certo, sempre lembre disso aqui. Às vezes não existe uma regra certinha por trás. O nosso primeiro assunto vai ser o tema lugares. Vamos falar de cidades, estados, países, locais, tá? Então eu vou deixar aqui bem grande pra gente lugares. Dá pra ler? Sim. Vocês estão enxergando? Sim. Então vamos falar de lugares, começando com a preposição in. Vamos conversar aqui sobre, basicamente, 2 usos importantes. Então já vou por aqui, ó. 1 e 2. Tá organizado o quadro? Dá pra entender? Lugares, in, 1 e 2, fechou. Primeira situação do uso de in pra falar de lugares. Vamos começar com bairro. Depois de bairro vem o quê? O que é maior que bairro? Cidade? Cidade e depois? Estado, ok. O que mais? Depois de estado vem? Município. Município, cidade. Ele não é um falante nativo. Cidade, país. Vem aqui dar um oi, parece que na câmera dá um oizinho. Esse é o Otávio. Ele é britânico. Tem mais, ainda apareceu. País e continente. Vamos parar por aqui, tá? Continente.
Então, sempre que eu estiver falando que algo está em um bairro, cidade, estado, país, continente, ou seja, esses lugares aqui, eu vou usar in. Isso quer dizer que eu posso falar I live in Brazil. I live in Curitiba, São Paulo. I live in Europe. I live in South America. Eu sempre vou usar a preposição in para falar desses lugares aqui. Outra coisa que a gente tem que considerar quando a gente fala do in é que a tradução literal de in é dentro. Então eu vou pôr aqui, ó, tradução dentro. Então, ainda falando de lugares, se eu quero dizer que a minha caneta está no meu bolso, dentro do meu bolso, eu vou falar the marker is in my pocket. Marker. This is not a pen. This is a marker. Você lembra disso? Callan Method. A gente trabalhou numa escola em que a gente não podia chamar isso aqui de pen. This is a marker. So it's in my pocket. Tá dentro do meu bolso. Aí é mais literal, né? Inclusive, gente, queria mostrar pra vocês aqui, ó. Galera da edição, quiser dar um My ID. ID não. Como é que é o nome disso aqui? My card. My card. No, this is not my driver's license. O cartãozinho pra entrar aqui no prédio, eu identifico que é o meu assim. It's Harry Styles. And it's in my pocket. And in my heart. Vitor, te amo. Não peça divórcio, por favor. Mas voltando não só para falar de objetos que estão dentro de um lugar, se eu quero falar que eu estou dentro de um lugar, eu também vou usar, obviamente, o in. Isso serve para cômodos da casa. Onde você tá? Ah, eu tô na cozinha. Eu estou dentro daquele cômodo. So, I'm in the kitchen. I'm in my bedroom. Tô na cozinha, tô no meu quarto. Fechou? Então a gente começou a traçar aqui um padrão de uso da preposição in para falar de lugares. Vamos ver agora o uso de on. Ainda falando sobre on, a gente vai ter também dois usos importantes, duas coisas que a gente vai considerar. Então vamos colocar aqui agora que estamos falando de on e ainda estamos falando sobre lugares. Primeira coisa a considerar, on literalmente significa em cima. The book is on the table. The book is on the table, table, table. The dog is on the table, table, table. Inesquecível, né? Então eu vou colocar aqui, primeira coisa a se considerar, on significa em cima. Então a gente vai lembrar da frase the book is on the table para lembrar do uso de on, está em cima. I am on the floor. Eu estou no chão, meus pezinhos estão no chão. I am on the stool. Dá pra ver que tem um banco aqui? Trust me, confia em mim, tem um banco aqui. Eu estou on desse banco. Gente, é uma coisa de louco. Eu sentei tão perto da beirada que eu quase caí no chão. Mas esse é um uso que a gente tem que lembrar. A gente vai voltar nesse uso daqui a pouco, tá? É o caos aqui, eu dou aula no meio do caos. Outra coisa importante é que a gente usa esse cara aqui pra falar de social media, rede social. Então, toda vez que você for falar que alguma coisa está em um lugar que não é físico, mas sim ali na internet, vamos usar on também. Ah, eu vi isso no Instagram. I saw it on Instagram. Eu fiz um post no Facebook. I posted it on Facebook. On Twitter. Ah, agora todo mundo fez assim, ó. Vapo? Não entendi. Great. Temos agora duas considerações para a palavrinha on, falando de lugares. Depois a gente vai recapitular tudo isso, tá? Ai, como eu sou organizada! Para a nossa terceira preposição, ainda sobre lugares, vamos lá para os usos de at. Duas considerações também. Primeira, eu vou usar at para falar de lugares, localizações específicas dentro da cidade. Eu vou colocar aqui localização específica e eu já te dou exemplos, tá? Localização. Manda localização, irmão. Localiza aí. Não tem um negócio assim que você posta uma foto, aí você vai pôr a localização. Localiza aí. Localização específica. Por exemplo, where are you? I'm in São Paulo. Beleza, eu estou em São Paulo, é uma área muito grande, né? Mas se eu for falar de lugares específicos dentro de São Paulo, eu vou passar pro at. E lembre-se disso, o at, ele é bem específico. At the mall, no shopping, é um lugar específico dentro daquela cidade. At the park, no parque, de novo um lugar específico. At the restaurant, no restaurante. Então, quando você pensar em escola, teatro, shopping, parque, restaurante, hospital, esses lugares a gente vai acompanhar com o at.
acompanha com o at. A minha, eu tô fraseando coisas muito bem aqui hoje. E a segunda consideração do uso de at vai ser que at é usado para próximo a ou ao. Como assim? Eu estou perto daquilo, eu estou próximo daquilo, eu vou usar o at. Um ótimo exemplo é, lembra do The Book is on the table? The book is on the table. O livro tá em cima da mesa. Se você tá sentado à mesa, quer dizer, você tá sentado numa cadeira perto da mesa, você não vai falar I'm sitting on the table, senão você estaria com o bumbum, com o popô na mesa. I'm sitting at the table. Se eu estou próximo a uma janela, por exemplo, do ladinho da janela, olhando para fora, I'm at the window. Então é um uso que a gente tem que considerar também. E pra gente finalizar e passar para os usos de tempo, uma frase muito boa para você lembrar que at é próximo a algo. He's at my door. Oh my God, he's at my door. Ele está na minha porta. Acho que, gramaticalmente falando, bem bonitinho em português, ficaria ele está à minha porta, né? Ô, leitora, ele está à minha porta? Tipo assim, o cara tá lá batendo na sua porta. Ele está à minha porta. Ele está à minha porta. Ninguém fala assim. Mas em inglês ficaria então, he's at my door. Porque ele tá ali, ó, na iminência de entrar na minha casa, está próximo à porta. So, I'm sitting at the table. I'm at the window. He's at my door. Bora mudar agora pra falar de tempo. Tempo! Beleza, então, vamos falar agora de tempo. Vamos considerar, então, sempre dois aspectos de cada preposição in, on, at, só que dessa vez para falar de tempo. Começando com in. O que a gente vai considerar em períodos do dia? In the morning, de manhã. In the afternoon, de tarde. In the evening, de noite. Teacher, e night, como é que fica? Aqui eu vou fazer uma pausa para explicar algo muito importante, tá? Manhã, tarde, noite. Morning, afternoon, evening. Por que eu não tô usando night? Porque a gente está considerando aqui o período útil do dia. Amanhã, das 8, sei lá, 7, 8 da meio-dia, beleza? Afternoon, que é 1 da tarde até umas 5, 5 e meia. Pensando assim no geral, tá? E o evening é aquele período ativo da noite. Sabe quando você fala assim, ah, eu faço pilates de noite. Terça e quarta de noite eu faço pilates. Esse noite que a gente usa no português não é o night do inglês. Night é pra dormir. Pensa assim, vamos repetir? Night é pra dormir? Night é pra dormir. Sim. Sleep é pra night. Night é pra dormir. É por isso que a gente só fala, por exemplo, good night pra se despedir. Tipo assim, ó, o rolê acabou, o dia acabou, eu vou pra cama agora, tá? Good evening já é usado pra dar um oi pras pessoas. Você tá chegando, você vai agir ainda. É um período ativo. Então a gente vai usar in the morning, in the afternoon, in the evening. Teacher, e o night? Eu uso o quê? At. É a nossa grande exceção. E antes que você se revolte, você lembre do em Curitiba, em Salvador, em Rio de Janeiro. Tá bom? Então você não vem falar do inglês e o teu português também é complicado. Segunda coisa que a gente vai considerar, estações do ano. Outono é sempre igual, o quê? Sonho sky no quintal. O quê? Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Thank you so much. When I met you in the summer. Oh, when I met you in the summer. Porque summer é uma estação do ano. Então quando a gente fala no verão, no inverno, na primavera, no outono, a gente vai usar o in. E claro, estações do ano, estamos falando de tempo, né? Uma ordem cronológica ali. Good. Tem mais um. Vamos colocar mais uma consideração aqui no in, que é o seguinte. Não lembro, deixa eu ver aqui no meu... Ah, muito importante. Meses e ano. Quando a gente estiver falando de meses e ano, a gente vai usar o in. Em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em junho, julho, em 2001, em 1970, falou um mês e falou um ano, a gente vai usar in. For example, when were you born? So he was born in 1997. 97? Really? Okay, I thought you were older. He was born in 1997. What about the month? So he was born in May. Ele nasceu em maio, em 1997, in May, in 1997. Falou de mês, falou de ano, vamos usar isso aqui.
Se pra falar de meses e anos, a gente usa in, o on vai ser pra dia. Faltou isso, né? Tinha mês, tinha ano e o dia. Dia vai ser on. Quer ver só? Octavio, vamos fazer umas frases aqui no quadro. Você nasceu in 1997. Qual que foi o mês mesmo? In May. Tá, so you were born in May. Galera, meses do ano sempre com letra maiúscula. Agora, vamos falar do dia que você nasceu? Em que dia você nasceu? On the 4th. On the 4th. Ai, que sotaque lindo. On the 4th. Falei do dia específico, é uma quarta-feira, o dia 3, eu vou usar on. Eu falei do mês e do ano, eu vou voltar para o in. Lembra que eu comentei com vocês que o at era bem específico? Eu falei para guardarem essa informação. Eu falei que era in para falar da cidade e o at para lugares específicos, certo? O at é tão específico que se eu uso in para falar de mês e ano, se eu uso on para falar do dia, eu uso at para falar de que hora você nasceu? 11 o'clock? At 11 o'clock. Ele chutou uma frase aí, um horário, só pra gente fazer aqui, ó. Veja como do in pro at as coisas vão ficando cada vez mais específicas. Isso é legal de pensar, de considerar. In para at, essa afunilada, tanto para falar de lugar quanto para falar de tempo, ok? So, in 1997, in May, on the 4th, at 11 o'clock. Quando a gente vai falar, por exemplo, do Dia dos Namorados, in English, it's Valentine's Day. No Dia dos Namorados, eu vou falar on Valentine's Day. No Natal, on Christmas, porque eu tô falando de dias específicos. Então, pra gente concluir aqui, só deixar o at, coitadinho, ele ficou excluído, ele ficou só como exemplo, né? Quando eu for usar o at pra falar de tempo, vai ser então para horário. Por exemplo, o Otávio nasceu at 11 o'clock. Mas eu também vou usar o at, aquela exceção que a gente tinha conversado, para o período da noite. So, at night, de noite, depois das 10 da noite, horário que você vai pra cama, vai dormir, vai ler um livro, não faz mais nada de atividade diária. At pra horário, at pra período da noite. Midday? Não tem. Midday, at midday. At midday. Yeah. Não, peraí. At midnight. At noon. At noon. At midday. Vê aí se existe. Agora eu fiquei. Será que existe at midday? What time? Midday. Midday, aham. Não, eu também diria só midday, mas eu acho que dá pra usar at midday. At, né? At midday. It sounds like... Falante nativo atrapalhando a aula aqui, gente. At noon parece mais correto. Né? At noon. Existem duas palavras pra falar meio-dia. A primeira que a gente estava discutindo aqui é midday. Midday. A gente tá juntando a palavra middle, que é metade, meio, e a palavra dia. Então fica com 2 Ds. Midday. Fica, né? 2 Ds. Eu já não lembro mais nada. Midday. Mas tem outra também que é noon. Noon. Meio-dia. É por isso que o período da tarde é afternoon. Cadê os aplausos? Afternoon, depois do meio-dia. Olha aí, gente, que coisa mais linda a língua inglesa. Falamos então de coisas que a gente tem que considerar quando falamos de tempo e lugar. Quando a gente falou sobre lugar, nós vimos os usos de in, cidade, estado, país, bairro, e a gente também falou sobre o uso de in para falar que algo está dentro de um local. So, I am in the restaurant, eu estou dentro do restaurante, in the kitchen, in my bedroom. Ainda falando de lugares, nós vimos os usos de on. On significa em cima. The book is on the table. Alguma coisa está sobre aquilo. A gente viu também os usos de at, que era para falar de algo bem específico, lugares específicos em uma cidade. At school, at the mall, at the church. E a gente passou depois para tempo. Falando em tempo, a gente viu uma visão mais ampla e mais afunilada, usando in, on e at. A gente usa in para falar de meses e anos. A gente usa on para falar de dias. E nós usamos at para falar de horário.
que a gente está fazendo? Buscando algum tipo de padrão para conseguir identificar os usos dessas 3 palavrinhas aí. Antes da gente finalizar, eu preciso te mostrar os usos de in, on, at para meios de transporte. Então, bora lá. A regra é clara. Aquela que já volta assim, né? A regra é clara. Meio de transporte. O que a gente falou sobre o significado literal de on? O que significa on? Em cima. Em cima. Então, se eu tô num cavalo, Em cima. on. Se eu tô no... Cara, não acerta uma. Se eu estou numa bicicleta, on. I'm on the bicycle. I'm on the horse. Mas agora, quando eu não tô em cima literalmente, porque meio de transporte, geralmente estamos dentro, né? Dentro de um carro, dentro de um trem, dentro de um avião. A gente vai aplicar aqui a seguinte regra. Olha bem pra mim. Olha bem aqui pra mim. Se eu consigo fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Memoriza isso aqui. Se eu consigo fazer isso, eu vou usar on, tá bom? Repete comigo. On. On. Consigo fazer isso aqui dentro de um trem? Sim. Então, I am on the train. Porque eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso no avião? Sim. So, I am on the plane. On the plane. E num barco, consigo? Sim. Vou ter que segurar um pouquinho, né? Mas eu consigo. I am on the boat. On the boat. On the train. On the plane. O que mais que dá pra fazer isso? Acho que era só isso que existe no mundo, né? Bus já foi. Bus, train, plane, boat. E no carro? Consigo fazer isso dentro de um carro? Não. Então é in. Na moto, eu estou On. literalmente. E no táxi? In. Cara. In. E no Uber? In. Então as palavras carro, táxi, Uber, eu vou usar in. Mas quando eu consigo fazer isso aqui, on. Eu sei que você quer deixar aqui nos comentários uma pergunta assim, teacher, e se eu estiver em cima de um cavalo, dentro de um trem, e esse trem está dentro de um táxi que se locomove dentro de uma aeronave? Para com isso! E uma van que dá pra usar os dois? Uma Kombi, né, que dá pra fazer os dois. Aí depende, se você tá ali sentadinho. Mas tem uma coisa importante. Não tá errado você falar que está in the train, por exemplo. In the train, não tem nada de errado. A diferença é que quando a gente fala I'm on the train, I'm on the train, tô no trem. Tô no trem, tô viajando de trem aqui. Mas se você fala I'm in the train, é uma ênfase. Cara, não posso ir aí te encontrar. Por que não? I'm in the train. Eu tô dentro do vagão aqui, não tem como eu te encontrar. Sacou? Não tá errado, mas o uso é slightly different. Vamos finalizar então com 4 situações em que a gente pode sim usar 2 preposições diferentes, mas em cada uma delas o significado da frase vai mudar um pouquinho. Bora finalizar então com essas 4 frases aqui. Eu estou, escola. Eu estou, minha cama. Eu estou, mesa. E eu estou, meu carro. Nessas 4 frases, eu posso sim usar uma preposição ou a outra, mas vamos ver a diferença que dá. Eu posso falar aqui que eu estou at school ou que eu estou in school. Qual que é a diferença? At para lugares específicos, lembra? Então, quando eu falo que eu estou at school, eu tô só te dando a minha localização, ok? Onde você está? I'm at school, por exemplo. Tô na escola. I'm in school pode significar que você está estudando, você não largou os estudos. Você está cursando o ensino médio ou você está no ensino fundamental. I'm in school. Algum outro uso, falante nativo? I'm at school in my classroom. Perfect. Boa. I'm at school in my classroom. O nativo falou aqui. Eu vou tirar a foto de nativo agora. Eu tô na escola dentro da sala de aula. I'm at school in my classroom. Show. Então, at, localização, in pode ter esse sentido um pouco mais amplo de estou estudando ou não estou mais estudando. I'm blá 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 my bed. Eu posso usar tanto on quanto o in. What's the difference? On, superfície, the book is on the table. In, dentro. Mas eu tô dentro da minha cama? Eu sei que sou esquisito. Mas se você tá lá na sua caminha e você coloca o bumbum na cama, você pode falar I'm on my bed, sitting on my bed. Mas geralmente quando a gente deita na cama e se cobre, fica só a cabecinha assim pra fora, I'm in my bed. I'm in my bed. Eu tô dentro da minha cama. Porque dá essa noção de aconchego, de estar sendo engolido pela cama. Uma sonequinha agora seria bem bom.
uma sonequinha agora. Por isso é tão comum a gente ouvir pessoas falando I'm in my bed. Eu tô na cama. Eu tô aqui coberta de pijama pronto pra dormir. I'm in my bed. DJ solta o som. I'm in my bed. And You're not here. Show. Another example. I'm on the table. I'm at the table. Eu posso falar que eu estou on the table? Posso, meio sem educação, né? Mas se você está sentado em cima da mesa, o que eu posso fazer? I'm at the table. Sentadinho na cadeira, próximo à mesa. Então, dá pra usar os dois, depende do contexto. I'm in my car e dá pra ser também on my car. Qual que é a diferença? In my car, dentro do carro. On my car, foi lá na garagem e sentou no capô do carro. Não faça isso. Vai amassar a lataria. But you can do it. So, a frase é possível. Dependendo do contexto, ela pode acontecer. Esse é o momento que você tira um print disso aqui e você anota no seu caderno os usos diferentes e os significados diferentes que cada preposition atribui a essas frases. Desafio, você vai comentar aqui embaixo uma frase para cada preposição. Deixa você escolher se você vai querer falar sobre tempo ou sobre lugar. Mas aqui nos comentários, cria uma frase usando at, usando on e usando in. Não se esqueça que esse vídeo aqui, essa mini aula, foi pra gente começar a ter uma noção e diferenciar essas três prepositions, mas é muito importante que você saiba que existem muitas exceções, muitos contextos diferentes e assim como no português, às vezes no inglês não faz muito sentido a escolha de uma preposição ou de outra. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um joinha e até a próxima. Bye!